estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém, irmãos, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Já convido vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 84 e aproveito também para dar a paz, a graça, a paz do Senhor aos irmãos que nos acompanham de suas casas, que o Senhor os abençoe, que o Senhor se faça presente no lado de vocês e aproveitamos, já convidamos para que conosco, juntos, adoremos ao Rei, adoremos ao nosso Deus, você em suas residências e nós aqui na casa de oração. Nós iremos ler o Salmo de número 84. Esse Salmo, ele tem um título que não deixa de ser irônico para os nossos dias de pandemia. Ele tem por título Saudades do Templo. Oxalá que todos nós, servos do Senhor, todos nós, filhos de Deus, todos nós que tememos ao Senhor, que amamos a casa do Senhor, estejamos com o coração saudoso, estejamos de fato com saudades de estar na casa de oração. Diz assim a palavra do Senhor, esse é um do Salmo dos filhos de Corá, por sinal muito belíssimo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor, Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém, irmãos. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa aplicar ao nosso coração a leitura desse salmo e que a gente entenda, como diziam os filhos de Corá, que prefere estar à porta da congregação. Muitas vezes nem tem oportunidade de estar dentro, mas só o fato de já estar à porta já era uma bênção para eles. Que nós aproveitemos cada vez mais as oportunidades que o Senhor nos dá de estarmos na casa do Senhor, as oportunidades que Ele nos dá de orarmos, de estarmos em comunhão, de estarmos em coinonia, porque foi para isso que Ele nos chamou, é para isso que Ele deixou a igreja aqui na terra. É através da igreja que nós somos exortados, é através da igreja que nós somos ensinados, é através da igreja que nós crescemos em comunidade, nós crescemos em conhecimento do Deus a quem nós dizemos servir. Então que o Senhor abençoe a vida da sua igreja, abençoe a sua noiva, para que nós possamos de fato continuar crescendo, continuar entendendo o que é que o Senhor espera de nós. Nós vamos orar. Pai de amor, Deus misericordioso, nos apresentamos em Tua presença mais uma vez, nessa noite, Senhor, num culto de louvor e oração, para apresentar diante de Ti as nossas dores, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos traumas, Senhor, os nossos medos. Queremos colocar diante de Ti, porque entendemos, só o Senhor é quem pode nos socorrer, só o Senhor é quem pode mudar a nossa sorte. Só o Senhor é quem pode, de fato, nos sustentar, nos manter de pé,
em meio a um mundo tão terrível. Pai amado, Pai querido, perdoa os nossos pecados, que são muitos. Perdoa, Senhor, os nossos desejos, as nossas vontades, que por muitas vezes, Senhor, são impenitentes e deixamos de dar a devida glória a Ti. Perdoa-nos, Senhor, mais uma vez, por amor ao Teu Filho Jesus, e ensina-nos nessa noite. Ensina-nos como Te servir melhor, como Te servir com mais integridade, como Te servir inteiramente, porque é isso que o Senhor espera de nós. Pai amado, Pai querido, receba as orações que nós faremos essa noite. Receba os louvores que nós iremos entoar como gratidão por tudo que Tu és em nossas vidas. E mais uma vez, Senhor, ensina-nos através do estudo da Tua santa palavra, que nós possamos ser exortados, que nós possamos ser relembrados de tudo que o Senhor já fez por nós e o que ainda há de fazer. No precioso nome de Jesus, nós Te oramos e damos graças. Amém e amém. Amém, irmãos. Então, louvemos ao Senhor. Graça e paz, queridos. Amém. Motivo de grande alegria nós estarmos na casa do Senhor mais um dia. E se nós estamos aqui é porque o nosso Deus não dorme. Ontem eu estava fazendo a devocional com Helena e com Raquel. E Raquel me disse assim: tia, quem cuida da gente quando Deus dorme? E eu disse a ela: não, Deus não dorme. Aí ela disse: mas nessa história da Bíblia, não diz que os discípulos ficaram com medo no barco e que Jesus estava dormindo? E aí eu fui explicar para ela que Jesus estava em figura humana e ele sentiu o que nós sentimos, né? E ele estava com sono naquele momento, mas que hoje o nosso Deus não dorme. Ele vigia o nosso deitar e o nosso levantar. O nosso dia inteiro o Senhor está nos olhando, cuidando da minha e da sua vida. E isso traz uma confiança e uma paz muito grande ao nosso coração. Saber que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. O nosso Deus é conosco. E por mais que as ondas sejam fortes, que as tribulações venham, que as provações nos abalem muitas vezes, que o nosso barquinho até balance, mas o nosso Deus, Ele está no barco e Ele não dorme. E Ele é quem acalma as tempestades. Então vamos louvar o nosso Deus. Aleluias. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei e ele me socorrerá. Aleluias. O vento pode até soprar, o medo pode bater a nossa porta, mas clame pelo Filho de Davi. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no
se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está. Aleluias. Jesus de Nazaré, se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me socorrerá. Amém, queridos. Nosso Deus, ele sempre nos socorre. E, queridos, além dele nos socorrer, o Espírito Santo que está conosco dia após dia é quem nos fortalece na caminhada. E o Espírito Santo é quem intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já orou sem conseguir expressar nenhuma palavra, só com o coração e chorando aos pés do Senhor. E pode ter certeza que essa é uma das orações mais sinceras e que mais alcança o coração de Deus. É aquela onde a gente nem consegue pronunciar palavras. Tamanha é a dor, a aflição, o desespero. Mas o Espírito Santo transforma tudo aquilo que a gente não sabe como dizer e leva ao nosso Pai. E quando ele chega lá, ele não fala para o nosso Pai como nós falamos, mas ele fala com gemidos inexprimíveis ao meu e ao teu favor. Queridos, não importa como esteja a nossa situação hoje, ou qual seja o meu temor pelo dia de amanhã, o Espírito Santo é o nosso companheiro. O Senhor foi, mas o Espírito dele ficou. O Espírito Santo de Deus está conosco. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando,
Amém, irmãos. Amém. Creio que vocês já estão cansados de ficar olhando só para as nossas caras, porque a gente está meio que repetitivo, né? Mas, como todos sabem, o nosso pastor está de quarentena de fato. Mas, louvado seja Deus, amanhã ele já vai fazer os exames e provavelmente já vai ser liberado para estar trabalhando conosco a partir já do próximo domingo. Na sexta-feira, Robson vai estar fazendo exames. No início da semana, Elcio e Delis já fizeram. Então, Cezinha e Jaciane já tinham feito semana passada. Então, louvado seja Deus. Cada um dos irmãos já estão sendo liberados por não terem mais a possibilidade de transmitir o vírus, porque, para a honra e glória do nosso Deus, já foram libertos, já estão curados em nome de Jesus. Mas, enquanto não, sobrou só a gente, né? Então, amém, louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Um texto muito conhecido, João 3,16. E nós queríamos falar nessa noite, falar um pouquinho sobre o amor desse Deus, o amor do nosso Deus. João 3,16, nós iremos ler até o versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Oremos. Pai querido, Pai amado, ajuda-nos nessa noite, Senhor, que o abrir da nossa boca seja tão somente, Senhor, para anunciar as Tuas verdades. Que a nossa boca fale, Senhor, do que o Senhor já falou ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito seja o nosso guia, seja o mediador. Que o Teu Santo Espírito cative as nossas mentes e corações. Que nós possamos entender a porção que nos foi revelada nessa noite. Que nós possamos absorver, guardar no nosso coração, Senhor. Permitir que ela cresça. Permitir que ela transforme nossas vidas. Permitir que através dessa palavra a gente não peque contra Ti. E não pecando contra Ti, testemunhemos, Senhor, do amor que o Senhor colocou no nosso coração. E que é tão grande que nós precisamos externar às pessoas que estão à nossa volta. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Falar do amor de Deus. A primeira coisa que, quando nós lemos esse versículo, que vem à nossa mente, e que a gente precisa entender e deixar bem claro, é que é um chamado, não é uma oferta. O que o Senhor faz com os seus filhos, Ele chama os seus filhos, Ele não está ofertando a salvação, Ele dá um chamado para a salvação. Algumas pessoas preferem acreditar, preferem achar, preferem olhar para o Evangelho e ver como uma oferta e não como um chamado. Só que a Escritura, ela nunca fala disso, ela nunca usa a palavra oferta para o Evangelho, nunca usa. Não que nós tenhamos nenhuma objeção com relação à palavra oferta, não é isso. Nós estamos falando da salvação, e para a salvação nós entendemos que há um chamado. Há um chamado do Deus soberano, do Deus todo-poderoso. Não é ofertado, não é como algumas pessoas preferem acreditar. No sentido moderno, do mundo em que nós vivemos, da forma que nós temos aprendido, a palavra oferta sugere, nos dá a ideia de que a salvação ela é usada para ensinar que todos os homens que desejar a salvação podem obter, todos eles indistintamente. Que é necessário que haja um esforço do homem para que eles possam ser salvos. Que depende do pecador, depende do homem que está em pecado buscar e encontrar a salvação.
Só que não é assim que a Escritura nos ensina. Eu lembro que domingo a gente estava falando que nós precisamos tomar cuidado de nós falarmos exatamente aquilo que a Escritura diz, e nós nos calarmos quando a Escritura não fala a respeito disso. A primeira coisa que a Escritura não ensina, irmãos, e vocês sabem disso, não ensina que Deus ama todos os homens. Não é isso que a Escritura ensina. Se nós formos para o livro de Salmos, perdão, irmãos, tem um alarme no meu celular pedindo para eu tomar água. Isso é culpa de Helena. Amém. Então vamos lá. A Escritura, uma das coisas que a Bíblia diz, lá no Salmo 11, versículo 5, ele diz assim, que Deus odeia quem ama a violência. Então já está dizendo que é uma classe de homens, é uma classe de pessoas a quem Deus odeia. Também diz lá em João, capítulo 13, versículo 1, que Jesus amava e era amado por seus discípulos, ele tinha amor pelos seus discípulos. E em Romanos capítulo 9, versículo 13, o próprio Deus falando, ele diz assim, amei Jacó e aborreci a Esaú. Então, claramente há uma separação, uma distinção, e é isso que o Evangelho, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Como também a palavra de Deus não ensina que Deus está tentando salvar todos os homens, todas as pessoas, todos os habitantes da terra. Se nós formos para o livro de Isaías, capítulo 6, deixa eu encontrar aqui, versículo 9, se vocês puderem me acompanhar também, fico grato. Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10. O Senhor estava orientando o profeta e ele disse, então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converta e seja salvo. Versículo 11. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. Se nós formos para o livro de Romanos, capítulo 9, versículo 18, se vocês também puderem nos acompanhar, Romanos 9, versículo 18. Isso é só uma parte introdutória para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Logo, tem ele, falando de Deus, misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então a Bíblia está dizendo que o Senhor tem misericórdia de quem ele quer e ele endurece a quem ele agrada. Mas especificamente nesse contexto ele estava citando o caso de Faraó que nós conhecemos tão bem, né? Que o Senhor endurecia o coração de Faraó de forma que ele voltava atrás e não permitia que o povo saísse para adorar. E mais ainda, indo um pouquinho adiante, 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, o cheiro da morte para a morte, para com aqueles, aroma da vida para a vida. Em outras palavras,
Para com os perdidos, cheiro da morte para a morte, para com os salvos, aroma da vida para a vida. Então é isso que o Senhor nos fala na sua palavra, que há dois grupos de pessoas, como o Senhor já nos ensina, que Ele é o oleiro e Ele faz vasos para a honra e faz vasos para desonra. É isso que diz na sua santa palavra. Então, certamente o que o Senhor está nos ensinando, nos falando, aliás, Ele não ensina que a salvação do homem, ela não pode ser frustrada pela indisposição dele. Em outras palavras, o homem não pode escolher não ser salvo ou ser salvo. Não é que Deus esteja ofertando a salvação como alguns acreditam e o homem diz, não, eu não quero. A salvação não me interessa, eu não quero a salvação, eu não quero saber de Deus. Em Efésios, capítulo 9, versículo 16, a Bíblia nos ensina que a 9,16, vocês podem abrir aí, nos lembra que a misericórdia, ela depende apenas de Deus, não depende do nosso desejo e nem de nossos esforços. Romanos capítulo 9, versículo 16. Eu disse Efésios, me perdoe. Romanos capítulo 9, 16. A misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo nem de nossos esforços. Então é Deus quem faz, é o Deus soberano quem nos concede a salvação, é o Deus soberano quem nos atrai com cordas de amor, e uma vez atraídos, não há como nós fugirmos da vontade desse Deus soberano. Mas em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, tem um texto também muito conhecido, vocês podem abrir. Ele nos lembra que nós somos salvos pela graça, e acontece por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então a salvação é por meio da graça, acontece por meio da fé, e essa fé é dada por Deus, não pela vontade dos homens, não pelo desejo dos homens, para que ninguém se glorie, para que ninguém se julgue capaz, se julgue merecedor. Então um chamado, irmãos, é totalmente diferente de uma oferta. É por isso que nós entendemos o Evangelho como um chamado. Ela nos lembra que há uma soberania de Deus, que Deus é soberano e que Ele, como Rei, intima pecadores a crer, intima pecadores a obedecer ao Evangelho. Então, em outras palavras, é Deus quem chama. Em outras palavras, é Deus quem capacita. E não é difícil entender isso. Porque nós temos o versículo que nós falamos muito, conhecemos muito, também lá em Romanos capítulo 4, 17, que diz assim, que Ele, Deus, é quem chama à existência as coisas que não existem. É Ele que chama. É Deus que de fato nos atrai, é Deus que nos chama e nós não conseguimos resistir a esse chamado de Deus. É o chamado eficaz. Não há como a gente dizer, não quero esse Deus. Esse chamado, ele é ouvido através da ministração da pregação. Pode ser como num momento como esse, pode ser através de um louvor, pode ser até através das obras criadas por Deus. Claro que pode, porque as obras anunciam o Deus que o criou, o Deus que o formou. Claro que pode, mas esse chamado é feito basicamente através da pregação do Evangelho. E ele é eficaz porque interiormente o Espírito Santo nos remove de uma forma tal que você diz, não, peraí, agora é diferente. A forma que o Senhor está falando, Ele está falando comigo. Aquilo que o pregador está falando, aquilo que esse louvor está falando, Ele está falando comigo. E hoje é diferente. Claro que cada um tem uma experiência diferente de quando se converteu com o Senhor. Quando entendeu, se converteu, eu já estou voltando atrás do que eu estava falando, mas tudo bem. Mas quando entendeu que de fato estava sendo chamado pelo Senhor, há aquele momento em que a palavra é ministrada e que por dentro de você tudo se remove de uma forma tal que você diz, não há como eu resistir a esse Deus, não há como eu existir aqui na terra sem ser com esse Deus. É o chamado eficaz, é a ação eficaz que é feita pelo Espírito Santo em nosso interior. Então, isso faz com que algumas pessoas não apenas ouçam, mas obedecem a esse chamado.
É por isso que a palavra é anunciada, e é anunciada a todas as pessoas, mas nem todos atendem ao chamado do Senhor, porque infelizmente nem todos são os escolhidos. Só os escolhidos é que entendem esse chamado eficaz, não há como resistir e se rende ao Senhor. Então, é o Espírito de Deus quem chama, é o Espírito de Deus quem move o nosso interior, e não o pregador, não a pessoa que está falando. O pregador é tão somente um instrumento, é tão somente um vaso nas mãos de Deus, mas quem faz o chamado, quem provoca a mudança na vida de cada pessoa, nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus. Então, essa também é a razão dos ímpios serem condenados. Por quê? Porque eles possuem incredulidade, eles não rejeitam um mero homem. Possuem incredulidade porque não foram capacitados para crer, eles rejeitam o próprio Deus vivo. Eles não aceitam o próprio Deus vivo que fala através da vida do seu Filho unigênito. Então, por isso, advém a condenação sobre as suas vidas. Então, é isso que é sempre lembrado a todos nós quando vamos falar da palavra do Senhor. Que a gente fale estritamente da palavra do Senhor. Claro que nós podemos usar na ministração exemplos, podemos falar situação do cotidiano, podemos falar de situações que estamos vivendo, podemos falar até de política se couber na palavra. Mas que falemos estritamente da palavra do Senhor, que o centro seja a palavra do Senhor, para que através da palavra do Senhor, o Espírito Santo possa convencer os ouvintes, se forem os escolhidos, para que eles possam entender que de fato é Deus que está falando com eles, que de fato eles necessitam de mudança, de que de fato eles precisam se converter, como diz a palavra, mudar totalmente a sua rota, mudar totalmente o seu caminho e se entregar nas mãos de Deus. Então, nós entendemos que é Deus soberanamente que demanda a fé. É Deus que soberanamente dá arrependimento ao coração dos pecadores. Porque Deus, o Todo-Poderoso, Deus o soberano, Deus o juiz dos céus e da terra, Ele exige de nós obediência. Ele não exige apenas obediência, como Ele vai punir as pessoas que o desobedecerem. Então, por essa pregação, no qual o Espírito Santo nos move no nosso interior, é que os pecadores são salvos. E quando os pecadores são salvos, é que Deus é glorificado. Então, toda essa primeira parte era só para a gente lembrar e entender que há um chamado, não há uma oferta. A oferta é como se faz em uma feira, em uma banca, em uma loja. Eu tenho isso, compre isso, leve, pegue isso vai ser bom para a sua vida. E na realidade não é assim. Há um chamado, e esse chamado ele é feito pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós, quando nos convertemos, nós entendemos que não existia mais. A nossa vida a partir de então não tinha mais como viver do mesmo jeito. Não tinha mais como a gente caminhar tendo as mesmas escolhas, não tinha mais como a gente caminhar seguindo o mesmo passo. Porque a partir daquele momento em que nós ouvimos aquela palavra que nos impactou, o Espírito Santo deixou que descaísse as escamas dos nossos olhos, e nós entendemos que não existia outra forma de se estar aqui na terra, a não ser se rendendo totalmente aos pés do Criador, do Deus que nos formou. E muitas pessoas vão estar na igreja conosco, vão vir por diversas vezes, vão ouvir por diversas vezes, e as escamas não vão cair dos seus olhos. Muitas pessoas você vai falar, vai ministrar, e a escama não vai cair dos seus olhos. Porque não está na nossa força. A misericórdia não está na nossa vontade. É Deus quem faz, é Deus quem age. Agora cabe a nós, crentes no Senhor Jesus, orar e crer que todas as pessoas devam ser salvas. Então o nosso papel é anunciar. E se for da vontade de Deus, o Espírito Santo vai transformar e vai fazer com que aquelas pessoas, até então incrédulas, passem a crer no Senhor. Mas entendendo o tempo todo que só é possível se o Senhor der a eles a fé salvadora.
que nós não podemos dar por palavras, que nós não podemos dar por conselhos, que nós não podemos dar por leitura, que nós não podemos dar por cânticos emotivos, não podemos dar até por louvores mais profundos. Não conseguimos dar, porque só quem faz essa ação é o Espírito Santo de Deus. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tal, ou de uma tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com essas palavras, Jesus ensina que o amor de Deus pelos homens não é um amor por todos os homens, sem exceção, mas está falando de um amor pelos crentes. Quando a gente vê o versículo 17 e 18, como nós lemos, fica claro que há um povo separado, que há um grupo separado, o grupo chamado de ovelhas. Então, o amor de Deus é por esse grupo separado. Foi por esse grupo separado que Jesus morreu, foi por esse grupo separado que Jesus se ofereceu em sacrifício. Porque é o mundo daqueles que se identificam pela fé salvadora que alcançaram através da graça que o Senhor derramou em seu coração. Então, quando a gente lê, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo o que, a gente não pode entender que todo o que signifique todas as pessoas, ou todos aqueles que crê por si só, mas significa todos os crédulos, e nós já entendemos que só creem aqueles a quem o Senhor capacita para crer. Só creem aqueles que recebem a fé para a salvação. Só creem aqueles que são alcançados pela graça soberana de Deus e têm a sua natureza espiritual mudada, modificada pelo Deus Todo-Poderoso. Isto é, os crédulos. Então, Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todos os que nele crê, para que todos os crentes não pereçam, mas tenha a vida eterna. É isso que a palavra de Deus diz. E a gente não pode fugir disso. É bem verdade que por muito tempo nós queremos relativizar a palavra do Senhor. Nós queremos adequar a palavra do Senhor à nossa realidade. Nós queremos adequar a palavra do Senhor ao mundo em que nós vivemos. Mas a gente não pode tentar relativizar a palavra do Senhor. A gente precisa pedir orientação a Deus em todo o tempo, para que de fato Ele esclareça a nossa mente, para que de fato Ele abra o nosso entendimento, para entendermos o que de fato está falando na sua palavra. Então, essas pessoas, esses crentes, esses salvos, esses privilegiados, porque essa é a palavra, a igreja do Senhor é privilegiada. Elas constituem esse mundo a quem Deus ama. Essas pessoas constituem as ovelhas de Jesus Cristo. Claro que as ovelhas de Jesus Cristo vai ter tanto judeus como vai ter gentios. Mas são as ovelhas de Jesus Cristo. E foi por essas pessoas, e foi por esse mundo, foi por esse que é o objeto do seu amor, que Deus deu o seu único Filho. Para esses crentes somente. Para os que creem em Jesus como Salvador somente. É por eles que Jesus ora. Lá em João capítulo 17, 9 e 20, versículo 9, depois do versículo 20, ele diz assim: Jesus estava orando pelos seus discípulos. João capítulo 17, versículo 9, se estiverem procurando. E depois a gente vai pular para o versículo 20. Jesus está orando, está falando com o Pai e diz o seguinte: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo. Então, peraí, Jesus está dizendo, eu rogo por estes, não estou rogando pelo mundo, eu rogo por estes, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Aí mais adiante, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Então, através dessas palavras, Jesus está mostrando que Ele está orando não apenas pelos seus 11 discípulos. Ele está orando não apenas porque, além dos 11 discípulos escolhidos para anunciar, existia também outros discípulos que seguiam o Senhor, mesmo não sendo chamados de apóstolos. Mas existia também aqueles apóstolos.
aqueles discípulos. Ele estava orando por aquele povo que de fato havia recebido, entendido que o reino de Deus havia chegado. Então Jesus estava dizendo: eu estou orando não apenas por estes, estou orando também por aqueles que um dia vão crer em mim. Aqueles que um dia crerão que de fato eu sou o Filho de Deus, que de fato eu vim para implantar o reino de Deus aqui na terra. Então, estava orando também por aqueles que um dia viriam a crer. E a gente nota, e a gente leu no texto, que eles foram dados a Cristo. Foram dados a Cristo, tanto os discípulos, que já serviam o Senhor, os discípulos crentes, como aqueles que ainda haviam de nascer e que iriam crer no Senhor. E eles pertenciam a Cristo. E eles tinham sido dados por quem? A Bíblia nos ensina: tinham sido dados por Deus em seu amor. O próprio Deus foi quem deu os crentes, o próprio Deus foi quem deu o povo escolhido e os entregou a Cristo. É assim que diz a sua palavra. Então, o amor de Deus por Cristo é o fundamento. O amor de Deus por Cristo é a fonte da salvação. O amor de Deus por Cristo é a fonte de nós crermos em Deus, de nós crermos em Cristo como nosso Salvador pessoal. Então, a respeito desse amor de Deus, Jesus ele diz o seguinte: os amastes como igualmente me amaste. João capítulo 17, 23. Então ele está dizendo: Deus, tu amaste a igreja, Deus, tu amaste os crentes, da mesma forma como igualmente me amaste. Imagina o nosso privilégio, irmãos. Imagina o privilégio de nós que tivemos a honra de termos sido alcançados pela graça do Senhor. O Senhor nos ama da mesma forma que ama o seu Filho unigênito. O Senhor nos ama da mesma forma que ama Jesus, que era Deus e que estava com Ele desde o princípio. É assim que Jesus fala em sua palavra: os amaste a igreja como igualmente me amaste. Então, Deus ama o seu povo, Deus ama os seus filhos com o mesmo amor que tem por Cristo. E Jesus declara que esse amor que Deus tem pela igreja é um amor eterno, porque ele diz que o amor que Deus tinha por ele também era um amor eterno. Porque me amaste antes da criação do mundo, João capítulo 17, versículo 24. Assim como Deus amou o seu Filho com um amor eterno, a Bíblia nos ensina também em vários outros textos que o Senhor também nos ama antes da fundação do mundo. O Senhor já nos conhecia antes que nós houvéssemos sido formados no ventre da minha mãe. Que o Senhor já havia projetado, planejado a nossa vida antes mesmo que nada viesse a existir. Antes mesmo que Ele tivesse dito: faça-se a luz. Deus já havia projetado, Deus já havia planejado o que seria de mim, o que seria de ti, como seriam os meus dias, como seriam os seus dias. Que privilégio, irmãos! Quão grande amor é esse que nós experimentamos de Deus por nós, os seus filhos. Um amor eterno. E Jesus não diz que Deus vai amá-lo somente no futuro. Não. Porque Deus diz que Deus já amava mesmo antes de nascerem. E quando Jesus estava dizendo há 2000 anos atrás, Ele já estava dizendo que Deus amaria Zelma, que Deus amaria Ricardo. Não, que Deus já amava Zelma, que não existia, que Deus já amava Ricardo, que já existia, que Deus já amava Raquel, que não existia, porque Deus já a conhecia de antemão. Ela ainda não havia sido gerada, ela ainda não estava nesse mundo, não tinha vindo para esse mundo, mas Deus já a conhecia antes da fundação do mundo. Olha só a dimensão, olha só o tamanho desse amor. Deus sempre amou o seu povo. E aqueles que Deus amou são de fato o povo de Deus. São de fato os escolhidos pelo Senhor. São de fato os chamados pelo Senhor. Antes mesmo que eu ou você tivesse nascido, antes mesmo que eu ou você tivesse feito bem ou mal, já éramos objetos do amor de Deus. Imagina. Muitas vezes nós achamos que nossos pais não nos compreendem, nós achamos que os nossos irmãos não nos compreendem, nós achamos que os colegas do trabalho não gostam da gente como deveriam gostar.
Mas a Bíblia nos diz que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou todas as coisas, que tem em suas mãos todo o poder, nos ama. E nos ama desde antes que nós existíssemos. Então não há qualquer incerteza na mente de Jesus. Jesus já sabia que eles viriam, aqueles que iriam nascer, viriam a ele através das cordas de amor de Deus. Porque ele diz, aqueles que crerão em mim. Jesus já dizia, eles crerão em mim. Então a fé dos homens, a minha fé não pode ser a causa desse amor. Por quê? Porque antes o eterno amor de Deus por mim, sem que eu houvesse nascido ainda, é a verdadeira causa da fé que ele colocou no meu coração, da fé que ele colocou no seu coração. E uma vez que nós recebemos essa fé, pode até ser que com o passar do tempo, com o passar dos dias, com o passar dos anos na igreja, a gente se acostume e a gente acha que isso é normal. Mas basta perguntar aos novos convertidos, basta perguntar às pessoas que recentemente tiveram um encontro com o Senhor, que eles lembram claramente, sem nenhuma sombra de dúvida, como era a vida deles ontem e como é a vida deles hoje. Como era antes de conhecer a Cristo e como é agora, que aprendem a caminhar com o Senhor. É quando de fato você tem o entendimento do que eram os seus olhos tapados, sem ter entendimento da revelação de Deus. Quando olhava para a Bíblia e as letras pareciam mais farinha seca. E a partir do momento que nós temos o privilégio da graça ser derramada em nossa vida, a gente olha para a Bíblia e em cada versículo, para onde a gente vai, a gente encontra Deus falando conosco. A gente entende Deus falando conosco. A gente entende Deus nos cobrando. A gente entende Deus nos ensinando. Entende Deus nos exortando. Deus nos chamando ao arrependimento. Deus nos incomodando. Quando nós pensamos nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, da forma como Deus nos ama de uma maneira tão grande. E nós retribuímos de uma forma tão pequena, de uma maneira tão ínfima, diante do amor que Deus tem por cada um de nós. Então, é o eterno amor de Deus que é a causa da nossa fé. Foi pelo eterno amor de Deus, por mim e por você, que Ele derramou a graça sobre nossas vidas e nos deu a fé salvadora. Então, essas pessoas que Deus amou eternamente, foram essas pessoas que Deus presenteou a Cristo, seu Filho. Toma, são teus, são tuas ovelhas, cuida deles, porque são teus. Em João 17, 24, aí Jesus falando, diz assim, Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Então se Jesus está dizendo, Pai, eu quero que os que me deste, está dizendo claramente que tem outros que Deus não deu eles a Jesus. Eu quero que estes que tu me deste, eu quero que os que me deste estejam comigo aonde eu estou. Então, como o pastor das ovelhas pertencentes a ele, Jesus vai até a cruz e uma vez indo na cruz, ele redime as ovelhas por meio do seu sacrifício, por meio do seu próprio sangue. Porque foi a forma que ele encontrou para que nós obtivéssemos o perdão dos nossos pecados. Foi a forma encontrada por Deus para que nós fôssemos de fato justificados, para que nós fôssemos de fato remidos. Aí Jesus vem e diz, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. João capítulo 10, versículo 15. Então, como pecadores, nós entendemos que os crentes, eles não são amáveis em si mesmos, não são dignos de condenação, mas a Bíblia diz que Jesus veio, lá em Mateus, logo no início, capítulo 1, versículo 21, que Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. A Bíblia não diz Jesus veio salvar o povo dos seus pecados. Se vocês lerem o versículo, Mateus 1, 21, está dizendo que Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Quando a Bíblia diz Jesus veio para salvar o seu povo, está implícito, está claro que além do seu povo existe um outro povo. Porque senão teria dito, Jesus veio para salvar o povo dos seus pecados, e não foi isso. Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados.
raça eleita, raça separada para fazer a vontade de Deus. Então nós não podemos encontrar, irmãos, em nós mesmos, em nossa própria justiça, nenhuma causa que seja pela qual Deus nos amou. Nós não podemos encontrar em nossa suposta bondade nenhuma causa pela qual Deus nos amou. Nós não podemos encontrar em nossa própria beleza alguma coisa pela qual Deus nos amou. Foi o amor que Ele tem por cada um de nós, que é o fundamento dele ter nos dado a fé salvadora e nos ter presenteado a Cristo. Toma, filho, são teus, cuida deles. É assim que Deus diz. Aí, lá em João capítulo 6, versículo 37, Jesus falando, ele diz assim: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Então, mais uma vez, não está dizendo que todos o Pai vai dar a Cristo, mas aqueles a quem o Pai separou, aqueles a quem o Pai escolheu, aqueles a quem o Pai chamou, aqueles a quem o Pai de fato atraiu com cordas de amor, então eles virão até Cristo. Ele está dizendo que em um dado momento, nós, se formos de fato chamados por Deus, podemos até então seguir pelos mais estranhos caminhos, fazer as mais estranhas coisas, nos envolver com as mais estranhas pessoas. Mas se nós fizermos parte daquele povo que o Senhor conheceu de antemão, que o Senhor havia escolhido de antemão para ser entregues a Cristo, em um dado momento, o Espírito Santo vai chegar até nós, a graça de Deus vai ser derramada sobre nossas vidas e nós seremos entregues a Cristo. Engraçado, né, irmãos, que quando nós, sempre que contamos a nossa história, a gente diz assim, não, desde que eu me converti, eu percebo que Deus tem andado comigo. Desde que eu me converti, eu percebo o quanto Deus tem me abençoado. Desde que eu me converti, Deus tem feito isso e isso na minha vida. Se nós analisarmos, mesmo antes de nós não estarmos ainda convertidos, mesmo ainda de nós não termos tido esse encontro real com Cristo, o Senhor já vinha guardando as nossas vidas, o Senhor já vinha nos dando experiências, já vinha nos dando situações, para que quando chegasse o momento de sermos presenteados a Cristo, na realidade presenteados já havíamos sido, só não haviam sido entregues, a partir do momento de nós termos sido de fato entregues a Cristo, a gente já tinha toda uma história, já tinha toda uma gama de Deus vir cuidando de nossas vidas, mesmo sem que a gente se apercebesse, mesmo sem que a gente entendesse, mesmo sem que a gente vivenciasse ou experimentasse de fato que Deus estava cuidando de nós. Mas quando a gente olha para o nosso passado, mesmo antes do dia que eu levantei a mão, mesmo antes do dia que eu disse, Senhor, eu não consigo viver sem Ti, quando eu olho para a minha vida pregressa, eu consigo ver o quanto o Senhor já tinha me abençoado, o quanto o Senhor já tinha me guardado, o quanto o Senhor já tinha me conduzido naquilo que Ele queria que cada um de nós fôssemos. É interessante nós sabermos e entendermos isso, porque conforme diz a palavra do Senhor, João capítulo 6, 39, o próprio Jesus falando novamente, ele diz mais uma vez, e esta é a vontade daquele que me enviou, em outras palavras, esta é a vontade de Deus, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas eu os ressuscite no último dia. Então a vontade de Deus é que Jesus não perca nenhum daqueles que o Senhor deu a Ele. Então, como sua propriedade, como Jesus já havia sido presenteado, mesmo aqueles que ainda haveriam de nascer, como foi o caso de Arthurzinho, que nasceu mais de 2000 anos depois do sacrifício de Cristo. Aí Jesus busca as suas ovelhas. E não apenas enquanto Ele esteve na terra, Ele continua ainda hoje buscando as suas ovelhas. Ele continua ainda hoje indo nas cavernas. Ele continua ainda hoje procurando nos espinheiros. Ele continua ainda hoje procurando nos desertos, nas terras mais longínquas. Ainda hoje o Senhor continua juntando as suas ovelhas, arrebanhando as suas ovelhas, trazendo para junto de si, através da palavra que é ministrada. E usa para isso o Espírito Santo, que está em todo lugar, que vai a todo canto, para, no momento oportuno, convencê-los, convertê-los,
transformá-los e trazer aos pés de Cristo. Lucas capítulo 19, versículo 10, ele nos diz, nos ensina que Jesus ele veio para buscar, significa que ele veio procurar, que ele veio pegar e salvar o que estava perdido, sua propriedade. Deus já havia dado, já havia presenteado, mas ele veio para buscar, ele veio para tomar posse. Por isso, de acordo com a vontade de Deus, o que é que ele pega com essas pessoas? Ele dá a vida eterna. Qual o maior presente que ele dá a essas pessoas? A vida eterna. E a vida eterna já começa hoje, a vida eterna já começou desde o dia em que nós tivemos o nosso coração regenerado, em que nós tivemos o entendimento de quem de fato Deus era em nossas vidas, e o quão miseráveis nós somos, e que precisávamos de Deus cuidando de nós o tempo todo. Nascidas de novo, pela graça de Deus, aí agora as ovelhas têm uma atitude diferente, porque elas passam a escutar com os ouvidos da fé e creem que de fato Jesus é o Salvador, que de fato Jesus é o Senhor. E em conformidade com esse amor de Deus, aí Jesus conhece o seu povo indistintamente, cada um pelo nome. Cada um pelo nome. Conhece Elcineide, conhece Rosélia, conhece meus dois irmãos que ainda não sei o nome, mas eu sei de onde veio, estou encontrando aqui. Conhece indistintamente. Conhece aquilo que está no mais profundo do nosso ser. Conforme está lá em 1 Samuel 16:7, né? Que nós falamos tanto que nós, o homem atenta para o seu exterior, porém o Senhor vê para o que está no seu coração, que está no íntimo do seu ser. Então o Senhor nos conhece, o Senhor já estava conosco desde os primeiros passos, o Senhor estava conosco desde quando pronunciamos a primeira palavra, o Senhor estava conosco desde quando aprendemos a fazer o rabinho do ó e a perninha do a, o Senhor estava conosco quando demos a primeira pedalada de bicicleta, o Senhor estava conosco em cada passo que nós demos aqui nessa terra, o Senhor estava conosco e Ele nos conhece individualmente, mesmo sendo bilhões aqui na terra, mas Ele conhece os seus filhos individualmente. Aí, uma vez que esse povo alcançado por Deus, ouvem as palavras da salvação e, através da fé que foi dada pelo Senhor, passam a crer em Deus, então elas passam a conhecer a sua voz. Uma vez crendo, uma vez são salvos, aí a coisa toda muda, porque aí Jesus já diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João capítulo 10, de 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas. Então há um grupo de pessoas que não ouvem a voz do Senhor. Pode ouvir, mas não entendem, não compreendem. Mas as ovelhas não. As ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, são conhecidas por Jesus e elas me seguem. Aí Ele nos dá um presente: e eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Elas jamais perecerão. Às vezes as pessoas não entendem quando nós falamos que temos a certeza da nossa salvação. Não entendem porque não experimentaram ainda esse ouvir Deus falando ao coração. Não experimentaram entender as verdades reveladas por Deus. Não experimentaram. E por não terem experimentado, acham que somos levianos. Mas nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos, nós conhecemos o Deus com quem nós temos andado. Nós sabemos o cheiro, a voz, a forma, o tato com que Ele fala com cada um de nós. Nós sabemos. É por isso que nós temos certeza da nossa salvação. Não temos nenhuma dúvida, porque as coisas que antes estavam ocultas, antes as coisas que estavam obscuras, nos foram reveladas. E uma vez reveladas, nós entendemos que de fato somos ovelhas, porque os bodes não vão entender. Os bodes não vão ouvir a voz do Senhor. Os bodes não vão crer no Senhor. Mas as ovelhas sim. As ovelhas ouvem. As ovelhas veem, as ovelhas creem, as ovelhas entendem.
eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Aí ele diz mais ainda, e ninguém, absolutamente ninguém as poderá arrancar da minha mão. Olha só a segurança que nós temos, povo de Deus. Olha só a segurança que o Senhor nos dá. Nos garantiu a vida eterna. Não só nos garantiu a vida eterna, como diz que jamais nos perecerão, que está junto do garantir. E diz que não há ninguém, não há nada, absolutamente nada, que possa nos arrebatar da mão de Jesus, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Aí ele segue dizendo, meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Olha só que privilégio, irmãos. Olha só que motivo para nós agradecermos a Deus em todo o tempo. Agradecermos a Deus em cada respirar, a cada levantar e a cada deitar. Obrigado, Senhor, porque eu não merecia. Obrigado, Senhor, porque eu, miserável pecador. Obrigado, Senhor, porque eu sou pequenininho, porque eu sou ínfimo. Mas mesmo assim, o Senhor me amou. Mesmo assim, o Senhor me alcançou. Mesmo assim, o Senhor derramou sobre a minha vida miserável a sua graça. E não só derramou a graça, me fez entender os mistérios que antes estavam ocultos. Me garantiu que eu estaria com Ele por toda a eternidade. E disse mais ainda que jamais eu poderia sair das mãos dEle. Porque quem deu a Jesus foi o Deus Todo-Poderoso, que é maior do que todos. E Deus sendo maior do que todos, não existe um outro menor do que Deus que possa me tirar das mãos do Filho, das mãos de Jesus, porque Deus é quem garante, Deus é quem nos segura. É por isso, irmãos, que a gente entende que muitas outras pessoas, quando falamos de outro lado, persistem na sua obstinação. Muitas outras pessoas persistem no seu pecado, persistem na sua descrença, porque é como Jesus disse, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Então ele estava falando com a multidão, ele estava dizendo, vocês não creem, porque vocês não são minhas ovelhas. Então está claro que há ovelhas e que há uns que não são ovelhas, são seres humanos iguais nós, mas nem todos são ovelhas, nem todos são trigos, há muito joio também. É isso que a palavra de Deus nos ensina, porque quando ele estava falando isso, para falar a verdade, ele estava se referindo aos falsos mestres daquela época, só exemplificando, porque falavam de Deus, falavam de rituais, falavam de religiosidade, mas não conheciam a Deus. Por quê? Porque Jesus disse, porque vocês não são ovelhas. Deus não deu a eles o privilégio de crer. Eles nasceram em descrença, viviam em descrença, porque pertenciam àquele outro mundo. Está claro, está muito nítido, aquele mundo que perece, aquele mundo dos vasos que foram criados para condenação. Aí Jesus diz mais ainda, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Igreja do Senhor, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então é claro, não tem como a gente fugir dessa verdade, porque nós cremos que a Bíblia é toda a verdade de Deus. O escritor lá de Apocalipse diz que nada deve ser suprimido dessa palavra, nem deve ser acrescentado, porque ela já é completa. E se nós fugirmos dessa palavra, se nós tentarmos entender de uma forma diferente o que está escrito aqui, nós estaremos cometendo pecado. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Que existe aqueles que foram gerados para a salvação, e existe aqueles que foram gerados para a condenação. Claro que nós não sabemos quem são, claro que nós não podemos apontar. E como nós não sabemos, não podemos apontar, a palavra de Deus diz pregue, 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 fale da minha verdade, fale do meu reino, porque se nessas pessoas que você está falando, existem aqueles que são chamados por mim,
no dado momento, o Espírito Santo vai convertê-los, o Espírito Santo vai trazê-los e farão parte do rebanho santo, farão parte da nação separada para fazer a minha vontade. Mas é no momento de Deus, é na hora oportuna. Então, é esse amor de Deus, que pelo poder da sua graça e pelo Espírito Santo que age em nosso coração, que gera filhos espirituais, e gerando filhos espirituais, nascidos de Deus, concede a esses a fé salvadora, a fé para a salvação. Jesus nos ensina, irmãos, já sintetizando para que nós possamos encerrar de tudo isso que nós dizemos, que o amor de Deus é um amor eterno. Mais do que um amor eterno, é um amor soberano. E mais do que soberano, é um amor por pessoas específicas. É um amor particular. É o amor por algumas pessoas, não por todas as pessoas. E nos ensina também que Deus entregou essas pessoas a quem Ele amou eternamente, entregou a Cristo. E uma vez entregue a Cristo, passam a ser chamadas suas ovelhas. E foi por essas suas ovelhas, e só por elas, que Ele morreu. Foi por suas ovelhas e só por elas que Ele aceitou o sacrifício. E essas ovelhas é que Deus chama infalivelmente a fé em Cristo. E uma vez Deus chamando, não há como resistir. Uma vez Deus chamando, não podemos dizer, não Senhor, não quero. Uma vez Deus chamando, não há como dizer, não Senhor, agora não. Porque na hora que Deus chama, é uma chamada eficaz. Na hora que Deus chama, é uma chamada infalível. E concede a vida eterna àqueles a quem o Senhor concede, àqueles a quem o Senhor presenteia. Então, irmãos, o amor de Deus é um amor soberano. O amor de Deus é um amor que envia o Evangelho, é um amor onipotente. E Ele salva os seus filhos através desse amor. E esse amor, Ele não pode falhar. E tem mais uma coisa, a Bíblia diz lá em Romanos, que o amor de Deus é um amor imutável. Não muda, não sofre sombra de variação, é imutável. Falando novamente de salvação, para você que está aqui, para você que nos acompanha da sua casa, você crê nesse Jesus? Você crê verdadeiramente nesse Cristo que está nas Escrituras? Você crê que o amor do Deus Todo-Poderoso alcançou a sua vida, transformou a sua vida, mudou a sua história? Você crê? Então precisamos tomar cuidado, irmãos, muitas vezes com os falsos cristos, que falam de um amor divino impotente, que fala que Deus está de braços abertos. Quem quiser, todos que quiserem, podem vir até Deus. Infelizmente, ou felizmente, porque Deus faz o que é melhor, não é verdade. Porque para que eles venham até Deus, é necessário que o Senhor lance a corda, é necessário que o Senhor os atraia. Muitos vão ouvir, ouvir, ouvir e ouvir. Entra aqui, sai aqui. Não terão suas vidas transformadas. Mas o nosso papel é falar, falar e falar. Para que, se for da vontade de Deus, e se Ele fizer parte da nação escolhida, o Senhor possa alcançá-los e possa mudar o seu coração através da chamada irresistível, através do poder do Espírito Santo. Se algumas pessoas chegarem para nós e dizerem isso, que Cristo chama a todos, que Cristo oferece a salvação a todos e vai quem quer, é bom a gente fugir, irmãos, porque esse falso Cristo não é o Cristo que está nas Escrituras. Porque o que nós lemos, o que nós meditamos, o que nós estudamos, é um Cristo diferente. Não é um Cristo indefeso. É o leão da tribo de Judá. Não é um Deus que não tenha poder. É um Deus onipotente, que faz tudo o que quer, como quer, a hora que quer e com quem quer. Porque ninguém, absolutamente ninguém, pode fugir da vontade de Deus. Nada, absolutamente nada. Uma folha que cai nessa terra foge do controle de Deus. Só acontece exatamente aquilo que Deus quer e que Deus permite. Então precisamos lembrar o tempo todo
que o nosso Deus é um Deus onipotente, que o nosso Cristo é um Cristo que não ofereceu a salvação a todas as pessoas da terra, mas que ele morreu por um grupo específico de pessoas que Deus amou de antemão. Que o Senhor aplique a palavra dele ao nosso coração, que o Senhor nos ensine mais uma vez, todas as vezes que tem alguns estudos, algumas coisas que a gente procura entender da palavra do Senhor, às vezes pela herança greco-romana que a gente tem do passado, pela herança que a gente já tem de uma sociedade milenar, que tem um bocado de costumes, um bocado de práticas. Às vezes a gente tem uma certa resistência para entender algumas verdades da palavra de Deus. Então que a gente peça a Deus orientação o tempo todo, se ainda houver alguma dúvida em nosso coração, para que Ele esclareça, para que Ele tire as dúvidas, para que nós possamos verdadeiramente adorá-lo em espírito e em verdade. Qual é a verdade? Toda a verdade que está na sua santa palavra, para que a gente não possa fugir dela. Vamos orar só mais uma vez. Pai de amor, Deus de misericórdia, essa foi a palavra aplicada ao nosso coração nessa noite. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos, exorta-nos, que o Teu Santo Espírito fale conosco em todo tempo, em todo lugar, nos lembre cada palavra que está revelada na Tua Santa Escritura, e que uma vez nos lembrando, Senhor, nós possamos tomar posse, nós possamos decretar, entendendo que de fato o Senhor escreveu ela para cada um de nós. Cada palavra, cada frase, cada versículo é para a minha vida, é para a minha transformação, é para a minha edificação pessoal. Então, Pai amado, continua nos ensinando, continua nos guardando, continua nos protegendo. Continua, Senhor, abençoando a Tua igreja, que estão aqui, que estão em suas casas, que possam ter recebido da porção que foi separada nessa noite. No precioso nome de Jesus, nós Te damos graças. Amém e amém. Amém, queridos. Que palavra maravilhosa, que palavra edificante, né? Saber que existe um Deus tão maravilhoso, um Deus que está sobre todas as coisas, e aprove esse Deus me escolher, não porque eu mereça, mas por sua infinita misericórdia. E lá no Salmo 108, verso 12 diz: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. E verdadeiramente, irmãos, é em vão o socorro humano. O socorro humano, ele é paliativo, ele vem como uma forma de tratamento para amenizar a dor e o sofrimento. Seja um auxílio que eu precise de alguma autoridade, seja um tratamento médico, seja lá o que for. Ninguém é capaz de resolver o meu e o seu problema, mas o nosso Deus é, né? E nessa noite nós temos aqui várias pessoas que estão necessitando de oração. E eu vou citar essas pessoas e depois nós vamos orar por cada uma delas, inclusive pelas nossas próprias vidas, né? Nós temos primeiro motivo de gratidão ao Senhor pelos 2 irmãos de Josilene, Zé Maria, que estava entubado, mas para a glória de Deus foi exturbado, e Adílio, que graças a Deus já recebeu alta, né? E louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos, a família orou, todos intercederam e a misericórdia do Senhor tem alcançado a vida deles. Mas vamos continuar orando por Zé Maria para que o Senhor restaure totalmente a vida dele. Vamos continuar orando por aquele jovem Manuel, que é muito conhecido aqui em Queimadas e que ainda está entubado, o estado dele ainda é grave e ele necessita muito das nossas orações, não só aqui, mas diariamente na nossa casa. Também um jovem por nome de Clebson, ele é casado, tem filhos pequenos, que Cacilda pediu. Vamos lembrar de sempre orar por Clebson, que ele continua necessitando. Jailton Alexandrino, Arimateia, Joselita, João Nunes, Antônio, Flávia, é uma pessoa por quem Sandra pediu, é uma amiga de muitos anos de Sandra e do pastor Erivan. Então vamos continuar orando por Flávia, que o estado dela também é muito grave, mas o Senhor Jesus pode mudar toda a situação. Também continuarmos orando por pessoas que nós adotamos em oração há algum tempo atrás. Uma dessas é nossa querida irmã Gorete,
Que o Senhor continue fortalecendo ela. Essa semana ela teve uma melhora muito boa, porque o tratamento mexe muito com o paladar, provoca muito enjoo, ânsia de vômito, e a nossa irmã estava sem conseguir se alimentar. Mas, para a glória de Deus, ela está começando a melhorar, mas que a gente continue orando, porque ela ainda tem várias semanas de tratamento até concluir. Orar também por Nena, que faz também tratamento contra o câncer, e a Dilma, para que o Senhor Jesus sustente suas filhas. Também, irmãos, motivo de gratidão, como eu já disse, né, por Zé Maria, por Sheila, por quem Rose pediu oração, que estava hospitalizada, mas também recebeu alta, e por Paulo Cabeção, que nós também oramos, e o Senhor Jesus abençoou, e essa semana ele também obteve alta. Vamos orar também por Júnior. Júnior é o esposo de Rivanda, o viúvo de Rivanda, porque ela faleceu e ele tem passado por uma série de problemas decorrentes da morte dela, problemas psicológicos, né, sentimentais. Então vamos orar por ele. E também vamos orar por seu Antônio. Ele é o pai de Alberto, o esposo de Claudinha aqui da nossa igreja, que também está internado, está com uma saúde muito debilitada aqui no Hospital de Queimadas, e pela idade dele, ele está muito fragilizado e nós precisamos orar pelo nosso irmão. Não esquecer também de continuar orando sempre pelo nosso irmão Orlando, que ele esteja sempre em nossas orações, assim como Gorete. Amém, queridos? Então fique da forma como você desejar e vamos falar com o Senhor nesse momento. Pedir a quem pode de fato resolver todas as causas. Querido Deus e amado Pai, soberano e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos em tua casa mais um dia. Queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio da vida que o Senhor concedeu a cada um de nós nesse dia. Queremos te agradecer por teu cuidado, por tuas muitas misericórdias. Queremos te agradecer por tuas mãos estendidas sobre essa igreja, guardando o teu povo, guardando cada um dos teus filhos que foram acometidos por essa doença, mas alguns já saíram, outros estão saindo, sem ter nenhum tipo de agravamento. E tudo isso, Deus, é razão de agradecer a Ti, porque hoje nós poderíamos aqui estar chorando e lamentando o agravamento de alguém ou a partida de alguém, mas o Senhor estendeu a mão e não permitiu, e nós te louvamos e engrandecemos o teu nome por isso. Também queremos te agradecer pela vida de Zé Maria, Senhor, que há pouco tempo estava numa situação tão grave, mas o Senhor tem colocado as mãos sobre a vida do teu filho, tem mudado a sorte dele, tem restaurado sua saúde. Continua, Jesus, trabalhando na vida dele de conformidade com a tua vontade, abençoando, Senhor, o teu filho e levando toda a família a se prostrar aos teus pés, entendendo que só do Senhor pode vir um socorro. Cuida também de Adílio, Jesus, restaura a saúde dele por completo. Mas nós também te apresentamos, Jesus, a vida de Manuel, aquele jovem que continua num estado muito grave, necessitando, Senhor Deus, do teu auxílio, do teu socorro. Assim como Flávia, Pai amado, que continua precisando, que o Senhor Jesus entre com intervenção na vida dela. Faça com que o organismo se recomponha, que volte a funcionar como deveria. Socorre, Jesus, os teus filhos nesse momento. Clebson também, Senhor, que se encontra no estado grave. Visita, Pai amado, a vida de todos esses teus filhos. E visita também, Senhor Deus, a vida de todos os demais que estão aqui, que eu já citei. Que o Senhor conhece exatamente tudo a respeito deles. O Senhor sabe se nesse momento eles estão numa situação mais tranquila da enfermidade ou numa situação mais grave. Nós não sabemos, mas nós colocamos cada um diante do Senhor. Depositamos cada um deles em tuas mãos, porque nós sabemos que em tuas mãos cada um vai estar em segurança. Pai querido, leva também paz aos corações dos familiares, dessas pessoas que estão entubadas em estado grave, que esperam todos os dias, Senhor Deus, ansiosamente e com angústia, o telefone tocar para receber notícia. Ministra esses corações, leva paz, fortalece, Pai. Faz com que cresça nesse momento de dor e de aflição, aproximação contigo e fé, Senhor. Fé de que o Senhor Jesus está trabalhando em seu favor, em favor de cada um deles. Então visita, Jesus, com o teu cuidado. Também te agradeço, Pai, pelo teu restaurar na vida de Gorete, Jesus, porque o Senhor tem trabalhado nos mínimos detalhes na vida da tua filha, porque ela é a tua serva. Continua, Jesus, restaurando a saúde da tua filha, continua fortalecendo o organismo dela para suportar o tratamento. Visita também, Senhor, a vida de Nene e de Edilma. Continua sustentando a vida daquelas duas mulheres, para que elas possam lutar contra essa doença. E com a ajuda do Senhor,
com o cuidado do Pai, elas possam sair vitoriosas dessa enfermidade. Tende misericórdia, Jesus, de cada uma. Também queremos te agradecer, Jesus, porque tanto Sheila como Cabeção receberam alta, Pai amado, e hoje já estão em casa, já estão na companhia de seus familiares, e isso é motivo de gratidão no coração dos familiares, no coração de cada um daqueles que orou. Então continua, Jesus, abençoando a vida de Sheila, continua abençoando a vida de Paulo Cabeção, que eles possam entender que os médicos e a medicação fizeram o seu papel, mas o milagre veio da tua parte, Pai. Então continua, Jesus, abençoando essas vidas. Também te apresento, Jesus, Júnior, que há pouco tempo perdeu a sua esposa e agora ele se encontra numa situação em que ele é pai, é mãe, é o provedor daquele lar, e nós sabemos que o fardo deve estar extremamente pesado, mas nós colocamos Júnior em tuas mãos e pedimos que o Senhor fortaleça o teu filho, que o Senhor trabalhe na mente dele, no coração, nos sentimentos. Afasta dele, Jesus, toda e qualquer pessoa que seja oportunista, que seja maldosa, que venha para trazer o mal para aquela casa e para aquela família. Afasta e aproxima dele, Jesus, servos teus, pessoas enviadas tuas, para fortalecer, para ajudar e para auxiliar. Abençoa, Jesus. Abençoa também, Senhor, a vida de seu Antônio. Visita ele, Jesus, naquele hospital nessa noite. Trabalha, Senhor Deus, naquele corpo. Trabalha na saúde dele, Pai, de acordo com a tua vontade, Jesus, restaura aquela saúde, traz de volta, Senhor Deus, a força e o vigor. Leva paz também ao coração do seu filho Alberto e de toda a família, que todos possam clamar a ti e descansar em ti na certeza de que o Senhor está cuidando. Então eu te entrego, Pai amado, cada uma dessas pessoas. Te entrego também, Jesus, aquelas que o nome não estão aqui, mas que estão em casa nesse momento, necessitando, Deus, do teu socorro, do teu auxílio, do teu constante cuidado em uma área específica. Visita, Deus, cada um daqueles que nesse momento estão com o coração angustiado, ansiosos, temerosos por algo, Pai. Visita os teus filhos, visita os teus servos. Se cada um desses lares, Pai, que nesse momento está nos assistindo, tem havido algum problema, algo que tem roubado a paz, Jesus, que o Senhor possa entrar com providência nesses lares e abençoar cada uma dessas vidas com a tua presença no meio deles, Pai. Desperta o teu povo, Jesus, a te buscar cada dia mais e mais, porque nós sabemos que enquanto mais nós te buscarmos, mais fortalecidos nós vamos estar. Abençoa também, Deus, cada um dos irmãos que estão aqui na igreja te cultuando. Tu conheces, Deus, a necessidade de cada um, tu conheces o desejo do coração. Tu conheces, Pai amado, qual é a necessidade mais urgente de cada um dos irmãos. Apesar deles não terem falado para nós, mas o Senhor sonda os nossos pensamentos e conhece os nossos corações. Então visita cada um dos teus filhos, meu Pai. Continua abençoando o pastor e sua família, continua abençoando os irmãos que estavam enfermos e cada uma de suas famílias, para que a sua saúde possa ser totalmente restabelecida e que em breve nós possamos estar de volta em tua casa, te cultuando e te adorando. E gratos por tudo que o Senhor tem feito. Nos leva em paz para os nossos lares, Senhor Deus. Nos dá uma noite de sono tranquilo na presença do Senhor. Que o Senhor Jesus possa acampar anjos ao redor de cada um de nós e nos guardar, assim como de toda essa cidade e desse estado, Pai. Repreende, Jesus, o espírito de morte sobre esse estado. Faz cessar, Senhor Deus, o contágio dessa terrível doença. Faz diminuir, Jesus, a contaminação. Que por mais que se temam essa nova cepa que foi encontrada aqui, que se tente fechar aeroportos e rodoviárias, que se tente barrar o avanço, nós sabemos que tudo isso é paliativo, porque o socorro verdadeiro só vem do Senhor. E por isso nós te clamamos, Pai, tende misericórdia da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, Pai. Tende misericórdia não porque nós mereçamos, mas porque a tua misericórdia ela não tem fim. Então, mais uma vez, renova tuas misericórdias sobre nós e continua nos guardando. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.